tinha tirado foto aqui com a família, estava sentadinho lá, a gente estava terminando o culto aqui. Ela ficou ali fora, lá, falou, pode entrar a Ellen aí para ser batizada. O homem desmanchou ali, falou, nossa, que isso? A família ficou, o que está acontecendo? Aí nós já tiramos o tampão, estava a piscina cheia, já batizamos a menina também. Glória a Deus. Fechando, né, com chave de ouro ontem. Foi bênção de Deus. Amém? Aleluia? Aí eu fiquei na rabeira, vendo onde que esse povo está indo. Deve ter algum comes e bebe por aí. Fiquei olhando assim. O carro passou ali, parou, parei também. Aí eu usei da regalia, né, amigo, pastor, fui chegando lá. Fui chegando. Ah, pastor, o senhor vai, claro, eu estou aqui, você não vai. Vamos embora, vamos lá. Mas foi benção, amém? Ainda fez aniversário aí na sexta-feira, então aproveitou tudo. O pessoal tá ficando velho aí. Tô olhando aqui, a turma nossa é meio de 40 para cima, né? Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui. Tem novinho aqui, tem um casal novo aqui. Lá atrás, a Lourdes, 60, 70. Olha o casalzinho ali, a Vanessa com o Marco. Aqui o Cris, a Galine, olha o David lá. Até a turma. A filha do. Maria. A filha do André. Aqui embaixo tá tudo certo. Deixa eu ver lá em cima se tem gente nova lá em cima. Deixa eu ver se tem gente abaixo de 30 anos lá em cima. Deixa eu ver. 30 anos de crente, abaixo de 30 anos de crente, tem? Abaixo de 30 anos de convertido. Maravilha, queridos. Vamos ler aqui Evangelho de Lucas. Capítulo 8 do Evangelho. Aliás, capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Está na mão? Sim? Verso 28. Lucas 9, 28. Cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Estando ele orando, transformou-se a aparência do seu rosto, e suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Estavam falando com ele 2 homens, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele estavam com muito sono, mas quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Quando estes se afastaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele dizia isto, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. Saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Tendo ouvido aquela voz, Jesus se achou só. Seus discípulos se calaram e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Verso 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, saiu-lhes ao encontro uma multidão. Um homem dentre a multidão clamou: Mestre, peço-te que vejas meu filho, pois é o único que eu tenho. Um espírito toma e de repente grita, e ele tem convulsões, até espumar. Só o larga depois de o ter machucado. Pedi a teus discípulos que os expulsassem, mas não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportareis? Trazei-me o teu filho. Quando o menino vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Jesus, porém, repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram admirados com a grandeza de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Abre bem os vossos ouvidos a essas palavras. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso que lhes era omitido, para que não o compreendessem e temiam interrogá-lo a esse respeito. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar
profundamente no meu, nos nossos corações. Fala comigo, Senhor, fala com a igreja. Saiamos daqui edificados, exortados e consolados em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Meus queridos, tem muita coisa bonita nesse texto que nós lemos, mas a gente não tem como falar tudo, né? E esse texto é um texto assim um pouco misterioso, mas está na Bíblia, é um texto misterioso, mas é ao mesmo tempo glorioso, maravilhoso, amém, aleluia? Que os discípulos tiveram a oportunidade de estar participando. Então a gente vê aqui já de cara no Lucas 9, 28, Jesus pegou Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Amém, aleluia? Coisa maravilhosa, né, irmão? Onde você vai, irmão? Vou ir na igreja fazer o quê? Eu vou orar. Coisas lindas, né? Mas é difícil, né, os irmãos falar. A gente está falando aqui por... Né? Onde você vai? Eu vou passear, vou no shopping, vou comer um negócio ali, vou na casa do fulano. Onde vocês estão indo, irmão? Nós estamos indo ali para orar. Olha que coisa linda. Amém? Aleluia ou não? Dia eu falar para o seu irmão, vou lá na sua casa, fazer o quê? Eu vou lá orar. Olha. Se você quiser comer alguma coisa, vai na hora do almoço. Né? Fala para o irmão, faz o almoço, eu vou depois do almoço. Mas eles foram com Jesus para o monte orar. E quando eles estavam orando, Jesus teve ali uma coisa, né, que a gente não tem como explicar, mas está lá, está escrito, que a aparência do seu rosto e as suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Né? E apareceram ali Moisés e Elias em glória. Que coisa, hein? E falavam com Jesus a respeito da morte de Jesus, que ia se cumprir em Jerusalém. Então aqui tem um mistério, aqui, né? Uma coisa gloriosa. Isso aqui só tem uma vez na Bíblia inteira um negócio desse. Uma coisa em glória, que alguns deturpam, né? Até pessoas de outra religião falam, tá vendo? É possível falar com os mortos. Pega aqui, usa esse texto também. Mas aqui Jesus não invocou morto, não usou feiticeiro, não tem mediunidade nenhuma. E eles apareceram em glória. E uma única vez na Bíblia. E não tem nenhuma doutrina falando que se deve fazer isso. Então, nada de doutrina aí. Aqui foi... E outra, não foi qualquer pessoa, foi Jesus. Não foi com Jesus. Diferente. Mas aí eles apareceram com o Senhor. Ali aquela coisa maravilhosa. Né? E os discípulos estavam, verso 32, Pedro e os que estavam com ele estavam com muito sono. Mas o tarde do crente na hora de orar é uma coisa, né, velho? Parece que é bíblico, o irmão não está orando, o irmão está dormindo. Pior que você pegar o irmão dormindo e falar com ele, fala, irmão, é bíblico, é bíblico, é bíblico. É bíblico. O irmão ainda pode se defender ainda, é bíblico. Está escrito lá, ele foi orar, dormiram, é bíblico. Melhor eu estar tentando orar e dormir do que fazendo outra coisa, isso é verdade também. Então o irmão... Se a gente pegar um irmão dormindo em oração, nós temos que tomar cuidado, porque o irmão pode usar a Bíblia contra a gente ainda. É bíblico, pastor, é bíblico. Mas eles estavam ali com muito sono, Mas quando despertaram, viram a glória. Amém? Até que a permissão de Deus ali, momento maravilhoso, que eles puderam desfrutar. E quando eles, Moisés e Elias se afastaram, aí, Pedro tomou a palavra. Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Aí está escrito que ele não sabia o que estava dizendo. E aí, quando ele estava dizendo isto, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. É gostoso. Eu lembro quando eu fui orar, eu ia naquele monte lá, na Inhumas, lá, no alto lá. Várias vezes a gente foi lá. Tinha época que a gente subia lá, estava nublado, assim, você não enxergava nada. Sei lá, no monte, assim, era aquela coisa fria, aquele gelo. Mas
Aqui foi uma coisa muito linda, muito gloriosa. Uma nuvem os encobriu ali. E ouviu-se uma voz que saiu da nuvem. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Tendo ouvido aquela voz, Jesus se achou só. Aí saiu aquela nuvem. Seus discípulos se calaram. E por aqueles dias não contaram a ninguém do que tinham visto. Contaram depois, mas por uns dias ficaram. Por isso que é bom ficar na presença de Deus, que a gente que fala demais, que fofoca ou fala demais, a gente fica mais sensato, mais quieto. Dá uma aquietada na gente. A presença de Deus, ela mexe com a gente. Amém? Aleluia? Faz muito bem para a gente. Mas o que eu quero falar com os irmãos nessa noite? Eu quero falar com os irmãos, assim, em poucas palavras, eu quero falar com os irmãos assim, a presença de Deus, a glória de Deus, estar na presença de Deus e a fé. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. A presença, estar na glória, na presença de Deus e a fé. A fé, eu estou dizendo, e o dia a dia nosso. A realidade nossa. Porque se você olhar para qualquer um de nós, a gente vem num culto, e quando o culto, né, você está ali, entronizado no louvor, ou quando você vai em algum lugar, está orando, ou num culto familiar, que você vai, rapaz, que delícia, você viu lá, teve profecia, eu senti aquela coisa gostosa. Então a gente fica assim encantado, maravilhado. É verdade ou não é? Quando você ouve uma palavra, você vê, rapaz, que delícia e tal. Parece que a gente quer ficar mais perto de Deus, a princípio é assim. A gente pensa, agora vou voltar de novo, não sei o quê e tal, tal. Aí pressupõe-se que a gente sai e deveria sair transformado, com mais fé, crendo mais em Deus. Mas parece que são duas coisas bem diferentes uma da outra. Parece que são diferentes. É isso que eu quero que o Espírito Santo fala com você nessa noite, nessa semana. Você está entendendo? Eu quero que você tenha o pé no chão. Deus, Ele coloca a gente na glória, na nuvem, de vez em quando. Mas a gente não vai viver na nuvem direto. A gente vai viver com o pé no chão, na realidade, do dia a dia. São duas coisas diferentes. E ao mesmo tempo estão ligadas, entrelaçadas. É importante, culto, oração, maravilha, aquela presença, que glória. Muito bom, irmão. Mas, isso não significa que os problemas que eu tenho serão resolvidos porque eu estive lá na presença de Deus. Deixar isso bem claro para você. Foi no culto, e profecia, e não sei o que. Então. Aí você vai para casa, no outro dia, você vê os problemas lá, as coisas lá, você fica decepcionado. Nossa. Tipo assim, parece que ontem foi um dia, outro. Pois é. É assim é a vida. Deixar isso bem claro para você. Você ficar bem ciente disso. Não, fui lá, e orou, e não sei o que, e tal, e não sei o que. Mas eu voltei lá, os problemas estão do mesmo jeito, então. Bem-vindo à realidade da vida. Bem-vindo à realidade de uma vida de fé. Esta é a fé. É a vida com fé. O que é fé? Fé é você continuar crendo, mesmo não sentindo, mesmo não tendo a glória presente mais ali, assim conforme você teve naquele momento. Mas o Senhor disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí é que entra a fé agora. Você não está naquela coisa gloriosa, mas você está no seu dia a dia, no banco, na rua, dirigindo, trabalhando, esporte, uma coisa ou outra. Mas então ali, Ele está ali com você. É aí que está o X da vitória,
da perseverança. Você olhar, por exemplo, se você olhar quando Moisés estava dirigindo o povo de Deus, né, guiando o povo de Deus para sair do Egito, que eles saíram do Egito, você vai ver que em Êxodo capítulo 33, se você olhar comigo no livro de Êxodo, aliás, Êxodo 32, Moisés, ele estava no monte. Moisés estava no monte. E Moisés estava 40 dias no monte. Moisés estava 40 dias no monte. E Deus estava dando para ele leis, falando, explicando várias coisas para ele. Quando você olha em Êxodo 32, no verso 7, Êxodo 32, verso 7, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios, e disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de dizer os egípcios: para mal os tirou para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-se desse teu mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Aqui Deus está ensinando para a gente, não é que Deus se arrependeu, que Moisés convenceu, que Deus... Não, aqui Deus, Ele está mostrando para a gente o princípio da intercessão, da oração, do clamor. Tá? Deus está mostrando para a gente a importância da gente estar orando, clamando, buscando, colocando as nossas causas diante dEle. É só isso que Deus está ensinando nesse pedaço. Não é o que eu quero falar com você sobre isso. Então você pode, mas como é que Deus estava querendo? Então Deus está ensinando aí a intercessão. Alguém se colocar, interceder, clamar, justificar, colocar a palavra de Deus. Por quê? É isso que eu quero que você entenda nessa noite. A palavra de Deus, ela está exaltada acima nos céus. A palavra de Deus é o próprio Deus, e Deus não vai contra a sua própria palavra. Então o que Moisés fez aqui na oração? Moisés simplesmente falou o que ele falou. Aí Deus falou assim, tipo assim, né? Como se Deus estivesse mostrando. Se você tiver um argumento para me convencer, você fala: Senhor, tenho a tua palavra, está escrito. O próprio Deus fala: não, realmente está escrito. Eu não vou contra a minha palavra. Eu falei, então Deus ensinando a gente a interceder. E a palavra de Deus é tão poderosa que Deus, o próprio Deus, não vai contra a palavra, porque a palavra é Ele mesmo. E o diabo teme da palavra de Deus. Se o próprio Deus respeita a sua própria palavra, porque a palavra é Ele, imagina o diabo. Por isso que quando Jesus foi tentado pelo diabo, e o diabo falou: transforma essas pedras em pães, Jesus falou: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em momento nenhum você vê o diabo questionar: não, mas isso aí é coisa de homem. Você está falando, Jesus, o senhor está falando uma coisa. Não, o diabo não retrucou a veracidade e o poder e a autoridade da palavra de Deus. Quando Jesus disse: está escrito, o diabo falou assim: mas ele não questionou a palavra não. Então ele foi resistido e vencido nesse momento pela palavra de Deus. Então,
Entenda bem, nessa mensagem de hoje, o que é a fé e o que é estar na presença de Deus, no monte, na igreja, naquele lugar maravilhoso, naquele momento gostoso. É gostoso, é maravilhoso. Só que Deus falou para Moisés, Êxodo 32 de novo, né? Êxodo 32, no verso 15, voltou-se Moisés e desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. Aquelas tábuas eram a obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então presta atenção para você ver. Olha aqui em mim, deu vontade de continuar lendo, né? Depois você lê em casa. Então, ó, ele tá descendo com as tábuas de Deus escritas. Os mandamentos de Deus. Eu não vou entrar por esse caminho, mas como que a Bíblia foi escrita? Só para você ter uma noção, abrindo um parênteses e fechando rápido. Como que a Bíblia foi escrita? Começa a ser escrita aqui, pelo próprio Deus. A Bíblia é um livro de Deus. Ela começa a ser escrita pelo próprio Deus. Se você olhar aqui, mas lá no Êxodo 17, Deus já disse para Moisés, escreve. Escreve. Deus falou para Moisés no Êxodo 17, escreve. E depois Moisés vai escrevendo. Quando então chega no tempo de Josué, Josué está pertinho de Moisés. Ó. Josué está perto de Moisés. O que vai acontecer? Quando o Moisés morre, o que Deus fala para Josué? Medita na minha palavra. Qual palavra? A palavra que ele falou para Moisés escrever. Olha bem para você ver. Olha como que o negócio é sério. Presta atenção, o que Deus falou para Josué? Medita na palavra. Mas qual a palavra? A palavra que o Senhor disse para Moisés escrever. Então, quando Moisés está no monte, meu irmão, que glória, que maravilha, que delícia. Tanto é que ele ficou 40 dias no monte. Olha que delícia. Pensa bem, 40 dias no monte, irmão. Não, para um pouco e pensa. Você pensar, só de você pensar em uma semana, você fala, rapaz, uma semana longe de casa, de filhos e tal. Tem uns que dava, talvez um ou outro dava graças a Deus longe da mulher, não sei, talvez, sei. Né? Ou a mulher longe do marido, né? Para dar uma clareada, voltar ao bem com mais saudade, as coisas resolvidas. Né? Sei. Mas 40 dias no monte é tempo. Só que para Moisés não foi. Para Moisés foi glorioso. Delícia. Glória. Maravilha. Igual Pedro, Tiago e João. Ah, que maravilha, Senhor. Glória. Então. Mas para quem está na terra é outra história. Para quem está aqui, Josué está na terra, é outra história. Para quem está vivendo o dia a dia, é outra história. Então são 2 coisas diferentes. Uma coisa é eu estar na presença de Deus no monte. Outra coisa é eu estar vivendo a minha vida no dia a dia, na segunda-feira, terça, quarta, quinta. Moisés fica muito tempo tranquilo no monte, sem problema nenhum. Mas o povo não consegue ficar na terra. Em obediência à palavra. Uma dificuldade? O povo não consegue ficar em obediência. Que coisa! O povo não consegue viver pela fé. O povo não consegue obedecer a palavra. Enquanto Moisés está lá, na presença de Deus, tranquilo, o povo lá já se corrompeu. O mesmo povo que tirou do Egito, que viu as coisas de Deus, as maravilhas do Senhor, se corrompeu. Por quê? Porque viver pela fé não é brincadeira, não. Essa é a vida de fé. É a realidade do crente. Você não vai ficar no monte, irmão, a vida inteira. Você tem que estar vivendo a sua vida. É aí que tem que ter agora um equilíbrio entre as 2 coisas. E crer que a palavra que você está ali no dia a dia seu, lembrando dela, ela tem poder, tem autoridade. É Deus ali com você. Se o próprio diabo teme a palavra, e o próprio Deus, Moisés falou da palavra e Deus falou assim, não, é verdade. Tipo assim, Moisés falou para Deus, Senhor, o Senhor falou com Abraão, o Senhor falou isso, agora, se o Senhor matar esse povo, o povo vai dizer que o Senhor... Aí Deus falou, eu falei mesmo, então, peraí. Então o próprio Deus, a palavra dele. Quando o diabo tentou Jesus falou, está escrito. O diabo. Agora,
O diabo falou isso para Jesus, está lá no livro de Mateus, lá na frente. E Jesus citou para o diabo uma passagem bíblica que estava lá no Deuteronômio capítulo 8. Olha para você ver. Entre o nascimento de Jesus, a vida de Jesus e o escrito de Deuteronômio, tem 1.500 anos. Pelo menos. E quando Jesus está ali sendo tentado pelo diabo, Jesus citou algo que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Nem só de pão vai viver o homem. E o diabo, na hora, é de Deus essa palavra. Foi Deus que falou. Então, ele não questionou a palavra. É isso que eu estou falando. Jesus, ele está ensinando eu e você a como viver e a como resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então tem hora que você não vai resistir ao diabo. Presta atenção que eu vou te falar para você não confundir. O que eu faço? Não, você vai ter que crer na palavra escrita de Deus e aplicar na tua vida. E viver aquela palavra. Quando Jesus, por isso, olha a importância de você saber a palavra, meditar na palavra e viver a palavra. Jesus sabia da palavra. Ele era guiado pelo Espírito, o Espírito lembrou ele da palavra. Então ele meditava na palavra. Tá? E ele vivia. Porque quando o diabo falou para ele, transforma essas pedras em pães, Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Jesus estava falando uma coisa que ele, naquele exato momento, estava vivendo. Porque fazia 40 dias que ele não comia pão natural e estava vivendo ali pelo poder da palavra. Então ele falou algo que ele estava vivendo. Era a vida dele. É diferente, irmão. Aí tem autoridade, entendeu? Aí tem autoridade. Aí o que o diabo fez? Pegou Jesus, levou no alto do pináculo do templo e falou assim, olha o diabo agora, lança-te daí. Aí o diabo usou a palavra. Por isso que a gente tem que tomar cuidado agora com pessoas que usam a palavra, mas não são guiadas pelo Espírito Santo. Porque é possível alguém usar a Bíblia e fazer você entrar por um caminho errado. O diabo levou Jesus ao alto do pináculo e falou para Jesus, pula daí, pois está escrito, Deus disse, que vai dar ordem aos anjos para te guardar. Então agora o diabo está usando a palavra, porque ele tem conhecimento da palavra, mas ele não tem o Espírito Santo. Mas ele tem conhecimento. Como muita gente tem conhecimento da palavra. Agora, como Jesus tem o conhecimento da palavra, e Jesus está sendo guiado pelo Espírito, por isso que quem está na palavra tem que ser guiado pelo Espírito. Jesus falou assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então você está vendo a briga usando a palavra de Deus, um filosofando humanamente falando, com toda a técnica humana, e o outro cheio do Espírito Santo. A importância então de eu estar na presença de Deus, em oração, sentindo a glória de Deus, mas o dia a dia meu frio, não estou sentindo a glória de Deus, mas eu tenho fé na palavra de Deus. E vou usar essa palavra. Meu irmão, vou falar bem claro para você. Não adianta ficar de carinha feia, tristezinho ali, não sei o quê. Tem hora que a gente tem que levantar e a gente abrir a boca e orar. Repreender o mau pensamento. Porque, olha bem, escuta bem o que eu vou te falar. Não vou entrar por esse caminho também não, mas vou falar um negócio para você aqui. Quando o homem pecou, isso aqui ficou tudo corrompido, a nossa mente está corrompida. Quer que eu fale uma coisa para você? Duvide dos teus pensamentos. Estou falando sério. Duvide dos teus pensamentos. Como assim, pastor? Isso, duvide dos seus pensamentos. Coloque os teus pensamentos debaixo do filtro, que é a palavra.
Em Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, em Filipenses capítulo 4, verso 8, está escrito assim: em Filipenses capítulo 4, verso 8, está escrito: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha bem, nisso pensai. A gente precisa, tal, você não vai conseguir deixar de pensar muita coisa que não presta. Vai passar muito pensamento aí que não presta. Mas você precisa saber trabalhar esse pensamento. Você precisa saber direcionar esses pensamentos. Você precisa digerir esse pensamento, ser confrontado com a palavra. Porque esse pensamento seu, de derrota, de pessimismo, que você não vai conseguir, que Deus não está contigo e tal, que Deus se afastou, outra coisa aí, gera sentimento. Gera sentimento na gente. A gente fica sentindo triste, aborrecido e tal, porque a gente pensou um punhado de coisa. Não tem como eu sentir alegria se primeiro eu não ter pensado alguma coisa. Como é que eu vou sentir alegria do nada? Sem eu pensar alguma coisa. Como é que eu vou sentir tristeza do nada sem eu ter pensado alguma coisa? Por exemplo, você possa acordar de manhã triste, mas por quê? Porque no dia anterior eu assisti um punhado de porcaria e falei um punhado de conversa que não presta, deitei. No outro dia eu acordei com um negócio ruim. Então tem uma série de coisas aí que, claro, é difícil a gente falar 100%, porque são coisas psicológicas, mas de forma geral é assim. De forma geral, você não fica sentindo tristeza se você não está pensando coisas ruins. Se você está pensando só coisa boa, coisa de Deus e tal, a probabilidade de você sentir alegria é muito grande. Mesmo que você está vendo ali que está com um problema para resolver lá, mas tem um negócio pegando fogo dentro de você. Você tem um gás, uma força. Agora, se você junta, só assim, não vai dar certo, está tudo ruim, eu não sei o quê, o sentimento fica ruim. O sentimento fica ruim. Aí você fica esperando assim, tipo assim, o pastor vai pôr a mão na minha cabeça e vai resolver o problema. Pode acontecer? Pode. Só que quando resolver o problema aqui, você lá fora vai ter que manter a sua posição. Porque o fato de você ter entrado dentro da igreja e não estar tomando chuva, não significa que você vai sair fora e vai continuar não tomando chuva. Está chovendo? Lá fora chove. Você vai ter que abrir o guarda-chuva. Aí não é o pastor que vai abrir, é você que vai ter que abrir. Então aqui eu te chamo, coloca um guarda-chuva na sua cabeça pela fé, fica livre desse mal e tal, você fica, pai, senti tão bem. Aí vai embora. Então só que está chovendo lá fora, chovendo palavras, negatividade, problemas que você tem que resolver, aqui, acolá e tal. Então, aí é você agora. É você com a sua vida lá fora, cada um no seu particular. Moisés está lá no monte, tá legal, gostoso. Por isso que eu falo, vamos para a oração, vem, irmão, porque para você ter força, para você sair depois da oração, sair mais animado. Porque na oração você chega ali, lança ao Senhor toda a sua ansiedade. Você coloca diante de Deus, Senhor, estou pensando isso, estou sentindo isso, a tua palavra diz isso e tal e tal. Ali é um refrigério, é um renovar, é um renovo. Aí você sai bem, você sai fortalecido. Você está entendendo? É bênção. Então, é gostoso estar no monte, na glória. Você vê que os discípulos estiveram no monte e eles desceram, ficaram calados por alguns dias. Porque estavam saciados, cheios, quebrantados. Tipo assim, rapaz, que coisa linda, hein? Pedro, Tiago e João, rapaz, você viu aquilo? Rapaz, que coisa. Ó, que coisa. Tudo para ser bênção. Mas depois aquilo passa. A gente não vive de ficar assim na presença de Deus em glórias,
Ele não, ele não prometeu isso para a gente. Ele prometeu que a gente vai viver pela fé. Que o justo vive pela fé. Você vai passar dias assim, irmão, não vai sentir nada. Parece que Deus não está com você. Parece que não está, mas Ele está com você. Só parece. Só está parecendo. Então você tem que duvidar do seu pensamento, tem hora, se esse pensamento está indo contra a palavra. Duvide desse pensamento. Por que eu estou pensando isso? De onde está vindo isso? Por que disso? Peraí, vamos ler um pouco a palavra aqui e orar. Não, a minha mente é do Senhor. Ele é o meu refúgio. E começa ali então, porque você está sendo enganado pela sua própria mente. E a sua própria mente, com esse engano, está gerando sentimento para você e deixando você do jeito que você está. Não tem nada a ver, maioria das coisas não tem nada a ver com o diabo, não. O diabo está de longe, assim. O diabo está lá, com o rabão enrolado num canto lá. E você está falando, pastor, é o diabo está lá assim. Alguém falou de mim aí? Agora, claro que tem coisa que é o diabo, mas a maioria não é, irmão. É nós mesmo. O maior problema é nós. O maior problema que nós enfrentamos é nós mesmo, com os nossos pensamentos, com as nossas minhocas. O minhocão está longe. Em nome de Jesus, vamos vencer isso, amém? Aleluia? Então você vê quando Moisés está com Deus no monte, que maravilha. No monte está tudo certo. Está tudo em paz, é glória. O problema não está no monte, na presença de Deus. O que Deus falou para Moisés? Desce, o povo corrompeu. O problema está lá. Está no dia a dia. Está nos problemas nossos. Está na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, sábado, domingo. É aí que está a dificuldade. É isso que Deus falou para Moisés. Desce porque o povo se corrompeu. Que coisa. Aí quando desce, interessante. Quando desce, se você continuar lendo lá, né? No Êxodo 33. É interessante. No Êxodo 33, você vê que o Josué não tem problema. O Josué não tem problema. O Josué não estava lá no alto do monte com Moisés. Ele não estava lá no alto do monte com Moisés. Mas Josué estava por perto do monte ali, em algum lugar. Josué não estava no meio do povo. E não estava exatamente lá na glória com Moisés, com Deus. Mas Josué estava por perto. Se você olhar capítulo 32, verso 17. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, barulho de guerra, há no arraial. Respondeu Moisés, não é o canto dos vitoriosos, nem canto dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, irou-se, arremessou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte. O Josué não estava lá em cima, junto com Moisés e Deus, porque senão ele não teria falado o que ele falou. Está tendo cântico lá, ele saberia que o povo havia se corrompido. Mas ele também não estava no meio do povo, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Então ele estava ali, um pouco perto, no sopé do monte, o Josué. Está vendo? Quando a gente está perto das coisas de Deus, a gente fica desligado de algumas coisas. Só que a gente não vai ficar desligado toda hora. Você vai ter que encarar o negócio. É o que Josué vai encarar também. Moisés e Josué vão encarar o problema. O que está acontecendo lá? Verso 19. Chegando ele ao arraial, vendo o bezerro e as danças, irou-se, arremessou das mãos as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinham feito e o queimou no fogo, moendo-o, até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Perguntou Moisés a Arão, que te fez esse povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Respondeu Arão, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é inclinado para o mal. Disseram-me, fazem-nos deuses que vão adiante de nós. Não sabemos o que sucedeu a este Moisés e a esse homem que nos tirou da terra do Egito. Está vendo? Esperar quem está na terra
vivendo o dia a dia, não tem paciência. É impaciente. Ah, não sei o que aconteceu com o cara. Mas quem está lá no monte está de boa. Foi Deus que falou para Moisés descer. Porque se Deus não fala, Moisés fica lá. Moisés, desce, desce. E se não tem problema lá embaixo, Moisés fica lá mais um tempo ainda. Mas Moisés só desceu porque Deus mandou ele descer. E só desceu porque o povo não aguentou ficar. Porque viver aqui embaixo sem a presença de Deus é ruim. E viver aqui embaixo sem obedecer ao Senhor é pior ainda. Não dá. A carne nossa, você vê que ele falou, o ser humano é inclinado para o mal. Irmão, se a gente não tiver com Deus, a gente vai para o lado errado. Pode ter certeza. Se você não estiver firme em oração, buscar o Senhor, a fé da gente não vai. A gente vai tombar. Você vê aqui o povo, e esse povo aqui é o povo que viu os milagres, né, do povo saindo do Egito. Por isso que, meu irmão, de milagre, se eu visse o milagre, meu irmão, pode ver. Você pode ver o milagre, você fica assustado 1 mês, 6 meses, mas se você não nascer de novo, não conhecer o Senhor, não tiver compromisso com Ele, você volta nas práticas antigas. Por quê? Porque Deus não criou, não faz a gente virar filho dele porque a gente presenciou o milagre. Deus faz a gente virar filho dele porque a gente creu na obra redentora de Cristo. Só por isso. Porque a gente recebeu o Espírito, a gente nasceu de novo. Não é por ver milagre. Ver milagre é bom. Eu vi o milagre e tal, tudo bem. Mas se não nascer de novo, não adianta, irmão. Não adianta. Fica ali e tal, mas não nasceu de novo. Se milagre fizesse a gente virar filho de Deus e nascesse de novo, o pessoal do Antigo Testamento já era filho há muito tempo. Tinha nascido de novo há muito tempo, pelos milagres que eles viram lá. Então não é. Que é legal o milagre, é gostoso? Claro que é. Mas é o que o Senhor está falando, né? Aquele que me ama guardará as minhas palavras, meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos nele e faremos nele morada. Então quem ama o Senhor vai ter um relacionamento com Ele. E Ele vem fazer morada na gente. Ele vai andar junto com a gente. E o Espírito de Deus vai guiar a gente. Vai fazer a gente lembrar de coisas. Então quando Moisés e Josué estão afastados do povo, é um jeito de viver. E quando eles encontram com o povo, é outra história. O povo está tudo corrompido. E morreu gente ali. Morreu um punhado de gente. Aí, no capítulo 33, Deus havia dito para Moisés, né? Eu não vou subir com vocês mais não. Capítulo 33, verso 2. Enviarei um anjo à tua frente, lançarei fora os cananeus, os amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus. Deus falando para Moisés: sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, para que eu não te destrua no caminho. Está vendo? Deus falando para Moisés: eu não vou não. Vai aí, que eu não vou não. Está entendendo? E Moisés, então, o que você acha que Moisés falou para Deus? O que Moisés falou para Deus? Verso 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faz subir a este povo, mas não me sabes a quem há de enviar comigo. Disseste também, conheço-te pelo teu nome e achaste graça aos meus olhos. Aí, verso 13. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés disse: se o Senhor não for, não nos faça subir desse lugar. O que Moisés está falando para Deus? Deus, se o Senhor não for com nós, eu não vou não. O que Moisés está falando para o Senhor? Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou não. Tipo assim, se o Senhor não estiver comigo, eu não dou conta. Eu só venço se o Senhor estiver comigo. Então a gente tem que ter essa noção. A gente só vence se Ele estiver com a gente, amém? Aleluia. Só que a realidade, irmão, realidade. Josué capítulo 1. Tá? Não vou falar muito com vocês. Josué capítulo 1. Realidade, irmão. Não tem.
Josué 1, verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Olha o que Deus falou para Josué: levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí Deus fala várias coisas para ele. Aí no verso 5, o que Deus fala? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te, seja muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O que Deus está falando? Olha aqui em mim, que deu vontade de ler mais aí. Olha aqui em mim. Deus está falando assim: olha, filho, eu estou falando com você agora. Eu não vou estar falando com você do jeito que eu estou falando agora, não. Você não vai subir no monte e vai ter o prazer, né, de ver a minha glória, não. Você vai ter que andar pela fé na minha palavra. Você vai ter que agir de acordo com a minha palavra. Só isso. Então, o que Deus está falando para Josué? Você vai orar, orar, orar? Pode ser que eu apareça lá e dou um momento para você de glória, lá que você fica, que delícia, e tal. Mas pode ser que você ora lá, e eu não apareço. Vai viver pela fé. Você vai viver pela fé. É isso que Deus está falando. Então, você parece que Deus não está comigo, Deus não está comigo, Deus não está comigo. Mas quem disse que não? De onde você tirou que ele não está? Então duvide do teu pensamento, porque ele está dizendo que está. Ele falou aqui, Jesus falou depois da ressurreição: estarei convosco todos os dias. Acabou. Mas eu não estou sentindo. Ele não prometeu que a gente ia sentir. Ele prometeu que estaria todos os dias. Não prometeu que a gente ia sentir ele. Estou orando, não sinto nada. E Deus podia falar assim: rapaz, você está de brincadeira, né? Eu falei que você ia sentir toda hora? Deus pudesse falar e falar com a gente: por acaso eu te falei que toda hora que você fosse orar, você ia sentir minha presença? Não está escrito isso na Bíblia? Toda hora que você for orar, você vai sentir. Não está escrito, não. Não tem hora que você vai sentir. Você vai orar, parece que está tudo fechado, irmão. Josué, lá quando teve pecado lá em Israel, Josué orou de manhã até de tarde. Orou, clamou, chorou e tal. Quando foi de tardezinha, Deus falou assim para ele: fazendo aí, Josué? Olha o cara orando desde de manhã até de tarde. Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aí? Olha, Senhor, o que estou fazendo? Você está de brincadeira, eu estou falando com o Senhor desde de manhã, agora o Senhor está perguntando? Imagina bem, o cara orando, aí Deus lá no céu tomando, né, desconsidera aí a heresia. Lá no céu, Deus tomando um cafezinho lá, com Jesus lá, leitinho aí, gente, leite aí. Aí aquela oração subindo lá desde de manhã. O Senhor já ter falado assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas esse povo não entende. Só olhar na minha palavra, o que eu falei lá? Se tiver pecado, não vence. É só resolver o problema, está na minha palavra. Ô, povo difícil, hein, filho? Filho, aguenta, pai, lá, depois eu vou lá descer lá. Depois eu desço lá. Né? Aí o Espírito Santo falou para o pai: pai, fica tranquilo aí, a gente desce, depois resolve esse negócio lá. Vai mostrar para eles como é que é. Tá bom, então. Aí o Senhor virou: o que você está orando? O que você está fazendo aí, Josué? Aí, está prostrado aí porque Israel pecou. Eu falei, se pecar, não... Irmão, olha aqui. A gente podia ficar muito tempo aqui. Olha que coisa linda. A palavra de Deus é... Eu já falei isso, irmão. Tem tanta coisa boa pra falar que eu fico pensando aqui. Aonde que eu vou? É bom demais a palavra. Amém? Aleluia? Oh, glória. Irmão. Mergulha na palavra, irmão. Em oração. Amém? Aleluia? Rapaz. Tem tanto manjar aqui. Coisa gostosa para comer. Olha para você ver. Josué, por exemplo. O que Deus falou para Josué? Falou para ele meditar na palavra.
E na palavra está escrito em Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 7, quando você estiver na terra prometida, não faça aliança com as nações que estão por aí. Não faça aliança. Está escrito lá. Josué está meditando. Mas não sei, cargas d'água que aconteceu lá, que vieram os gibeonitas, ele não consultou o Senhor e fez aliança com os gibeonitas, que eram um povo da terra. O que ele fez então? Ele foi contra a palavra de Deus escrita no livro de Deuteronômio, capítulo 6 e 7. Ele não consultou o Senhor. Esse consultar o Senhor, sabe o que é consultar o Senhor ali? É pegar os livros lá e olhar, tá ali meditando, olhando. Quem são vocês? É de uma terra estranha? O que Deus fala? O que Moisés lá escreveu lá a respeito de fazer aliança com o pessoal que está de fora? Peraí, José. Não é para fazer aliança, não. Tá. Tudo bem, a gente vai dar um pãozinho para vocês aqui, tudo, mas Deus abençoe. Não fizesse aliança. Mas ele faz aliança. Ele faz uma aliança. E o que acontece? Uma aliança feita não pode ser quebrada, irmão. Isso é muito sério. Casou? Meu irmão, não vai quebrar a aliança. Você está casado. Mas a minha mulher, meu marido. Por que você fez aliança então? Vai sofrer as consequências. Agora você aguenta. Casou? Ela faz parte de você, você faz parte dela. Se ela está errando, você também está. Se você está errando, ela também está. Então os dois têm que acertar. Mas tem que estar junto. O que aconteceu? Josué faz uma aliança. Aí ele descobre depois, olha você vê, irmão, ele descobre depois que aqueles caras ali mentiram para ele. Olha você ver, ele descobriu que aqueles caras mentiram para ele, aqueles caras pertenciam aos gibeonitas e fizeram uma aliança com Moisés em nome dos gibeonitas, com Josué em nome dos gibeonitas. Aí o Josué descobriu. Irmão, podia chamar os caras, né? Vocês fizeram mentira para nós, então essa aliança não vale. Não tem esse negócio de aliança não vale. A aliança foi feita. Está feita. É muito sério. Foi dada a palavra, irmão. Foi dada a palavra ali, ó. Foi dada a palavra. Palavra tem valor, tem poder. Aí o que aconteceu? Ele descobre que os gibeonitas é um povo que mora por perto. Pronto, ele já não pode mais guerrear contra os gibeonitas. Por quê? Porque ele tem uma aliança com os gibeonitas. Os gibeonitas agora vai ter que andar junto com o povo de Israel. E Josué vai ter que proteger aquele povo. Olha que coisa. Só que antes deles se ajuntarem, passou um pouquinho, um outro povo lá guerreou contra os gibeonitas. Foi na cidade dos gibeonitas guerrear contra os gibeonitas. O Josué está aqui, irmão, ó, com o povo dele quietinho. Chegou um mensageiro aqui, ó. Josué, o que aconteceu? Tem um exército lá não sei de onde atacando os gibeonitas. O Josué armou o exército, teve que ir lá defender os gibeonitas. Por quê? Porque ele tem uma aliança com os gibeonitas. Palavra dada. Mas não tem nada a ver? 350, 500, quase 500 anos depois, morreu aquela geração, morreu todo mundo ali, foi vindo outro. Lá no tempo de Davi. Davi, não está chovendo, está tendo seca. Esse ano não choveu, está apertada a coisa. 2 anos sem chuva, 3 anos. Davi foi orar ao Senhor junto lá, e Deus falou para ele assim, é por causa dos gibeonitas. O rei Saul quebrou a aliança. O Davi, o quê? Não estou nem sabendo disso. Pois é. O rei anterior quebrou a aliança. Por isso está essa desgraça aí. Violaram a palavra. Anularam a palavra. Fizeram uma coisa que não podia ser feita. Porque uma palavra dada é uma palavra dada. Se Deus está valorizando uma aliança feita por homem, imagina quando Deus envia a palavra, irmão. Se uma aliança de homem, Deus vai honrar e vai punir um homem e um outro homem porque não cumpriram a palavra de um para com o outro. Imagina quando Deus fala. Por isso que Deus fala em Isaías 55, a palavra que eu enviar não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz. Se ele tá validando a palavra de Josué com os gibeonitas 500 anos depois, a ponto de ter uma seca. E Davi quer saber por que não, porque Saul matou alguns gibeonitas. Matou, e aí, como é que vai para resolver isso?
Aí o Davi foi, olha bem, você vê, o Davi foi perguntar para os gibeonitas, que estavam vivos ali, alguns, eu sei que aconteceu isso, tal, e nós fizemos um negócio errado, como é que faz para a gente consertar isso? Olha agora, os gibeonitas viraram para ele e falaram assim, nós queremos 7 descendentes de Saul mortos, entrega para nós, queremos mortos. Aí o Davi, puxa vida, ele tem que ir na casa, onde que mora algum parente do rei Saul aí? Ali mora fulano, ali mora Rispa, ali mora não sei quem. Chegou na casa de Rispa, seus filhos, vem comigo. Foi na casa do outro, chegou lá e entregou para o gibeonita. Enforcou os 7, morreu os 7, acabou a praga. Então você vê o peso de uma palavra, de um homem para com o outro homem, diante de Deus. Para acontecer isso 500 anos depois. Então é muito sério. Uma palavra dada por um homem é sério. Imagina uma palavra de Deus dada. Então hoje a gente não está vivendo. Você vem na igreja que, eu fui na igreja. O culto foi ruim, não senti nada. Mas quem disse que você tem que sentir? O culto foi para Deus, não foi para você? Primeiro que o culto é para Deus, não é para nós. É nós. Ao contrário, você veio aqui, você ofereceu o culto ao Senhor? É você que tem que trazer um culto para Ele. É assim que funciona. Eu vou lá naquela outra. Igual eu falei para os irmãos aí, tantos anos atrás, aí, ajudei um casal aí que estava arrebentado e tal. Você trouxe o casal para a igreja, lá no Lima, animado. Comecei novo, aí ouvindo a palavra. Do jeito que vocês estão ouvindo aqui. Aí um dia, pastor, vou sair da igreja. Eu falei, por quê? Nós fomos na outra igreja, a outra é mais pentecostal do que essa. Eu olhei bem e falei assim, entendeu nada, hein? A outra é mais pentecostal do que essa, porque a outra tem pulo, tem profecia, não sei o quê, porque eu sabia qual igreja que era, né? Então eu gosto daquele lugar, Deus está falando, então talvez ser você aí. É forte, hein, forte, hein. Irmão, isso é gostoso, meu irmão, mas para aí. De vez em quando Deus faz assim, dá um parquinho para algumas crianças. É gostoso levar as crianças no parque de vez em quando. Não é gostoso ir no parque de vez em quando? Mas a gente não vai no parque toda hora, né, irmão? Não dá para ir no parque, mas é gostoso ir no parque de vez em quando. Não é verdade? A gente também cresce, né? O parque já não tem tanto efeito mais para a gente. A gente vai no parque, olha assim e fala, mas a realidade é outra. É isso que eu estou falando. Vai no monte, glória a Deus, maravilha, glória a Deus. Mas a realidade é a palavra no dia a dia. Na segunda manhã, meu irmão. Se eu pudesse sentir a presença de Deus a segunda-feira inteira, a terça inteira. Imagina eu dando aula lá na escola, lá, os alunos. E aí, professor, glória a Deus, aleluia. Religião, hinduísmo, o budismo, aleluia. Alunos da escola Barão, aleluia. Para com isso, velho. André lá no banco. Quem é o próximo cliente? Aleluia! Vem. Vai ser premiado. Vem. Não é assim que funciona, gente. Não é assim, gente. Você trabalha na padaria. Olha o Clóvis no posto, lá abastecendo. Gasolina baixou! Aleluia! Não é, meu irmão. Não é isso. A verdade é outra. A realidade, a gasolina está nesse preço. Na escola é assim. No banco é assim. Frio e tal. Não acertou a minha conta lá. Ali está na hora, ali, meu cara xingando bravo lá. Eu sou crente. O que está aqui em mim agora é a palavra. Amém? Aleluia? Eu vou viver pela palavra, com a palavra. Pela palavra. É assim que funciona, gente. Pastor, fui lá, deu tudo errado. Meu irmão, deu tudo errado. Levanta a cabeça. Vai buscar força em Deus e vai lá de novo, resolve. Não pensa que pelo fato de você ter participado daquele culto de fogo lá, que você vai chegar lá, está tudo resolvido, está tudo pago, o cheque foi, alguém desbloqueou, alguém bloqueou, está tudo resolvido. Não está, irmão. Você vai ter que ir lá negociar o cheque. Viu? Dividir, parcelar. Eu fui no monte, orei. Tem certeza, chega lá vai estar resolvido. Chega lá, o cara está lá assim. E aí, trouxe o dinheiro? É assim, meu irmão. É a realidade. É a vida.
Ah, porque eu orei, meu carro lá, não sei o quê. Chega lá, o carro está com problema lá, está com motor, está com não sei o quê, tem que mandar fazer, tem que. É assim que funciona. Não, estou orando e o carro estava com problema, bateu lá, alguém vai pagar, vai pagar. Chegou, não, mas eu sei que vai pagar. É você mesmo. E se não pagar, não sai. Então, quando Deus falou para Josué, você viu. Olha a outra aqui, só mais uma aqui, e já vou para os fechamentos aqui. A outra de Josué. Lembra quando Josué, eu já falei uma vez aqui, mas repito que cabe de novo. Né? Josué entrou em Jericó, antes de destruir Jericó, o que Josué falou? Maldito o homem que for reconstruir Jericó. Vai perder o filho primogênito quando começar a construir. E se terminar a cidade, vai morrer o filho mais novo. Josué falou, está lá escrito no capítulo 6, capítulo 7. Ele destruiu a cidade e falou, maldito homem que for reconstruir essa cidade. Aí você pega aqui, vamos lá, vou mostrar para você, vai. Josué, você fala, rapaz, você está de brincadeira, pastor. Josué capítulo 6, vamos lá. Josué capítulo 6. Quando ele destruiu a cidade de Jericó. Josué capítulo 6. Versículo 26. Verso 26, ó. Nesse tempo, Josué pronunciou esse juramento. Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, afundará. E com a perda do seu filho mais novo, lhe colocará as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Olha bem então, quando ele... Se você olhar no canto da sua Bíblia aí, você vai ver. Algumas Bíblias mostram assim o ano. Na minha está dizendo assim, ó, mais ou menos 1451 a.C. Vê alguma Bíblia que tem o ano do lado, escrito o ano do lado. O ano, talvez em algum lugar, mas nessa página, tem um ano aí na sua Bíblia? Tem ou não? Ali tem. Tem um ano na Bíblia do lado? Estou perguntando para você, tem um ano aí? Ali tem. Tem um ano na Bíblia? Tem. Tem um ano na Bíblia aí? No cantinho sim. Se a sua Bíblia for de Deus, tem um ano do lado. Não, sério mesmo, qual Bíblia tem ano do lado? Quero ver, ano do lado. 1, 2, 3. Só as outras não tem, irmão? Vocês estão dando um jeitinho na vida aí, o que está acontecendo? Essas bibinhas aí, fracas aí. A nós tem um ano do lado aqui, o ano que aconteceu essa história. É isso que eu estou falando. Aqui, ó, do lado, aqui, ó, 1451 a.C. Está escrito aqui. Quando aconteceu essa história? 1451 a.C. Aí, olha aqui agora, ó, olha aqui. Isso não está no livro de Josué capítulo 6? Ó, tem Josué capítulo 7, Josué capítulo 8, 9, 10, 11, 13, 20, 24. Josué morreu. Josué morreu, capítulo 24, Josué morreu. Lá no capítulo 24, Josué morreu com 110 anos. Aí, entra no livro dos Juízes. Só o livro dos Juízes, desde o início até o final, varia em torno de 350 anos de história. Ó, só o livro dos Juízes, mais ou menos, varia. O livro de Juízes inteirinho, que é depois de Josué, 350 anos. Aí tem, depois, ó, o rei Saul, 40 anos. O rei Davi, 40 anos. Salomão, 40 anos, mais 120 anos. Ó, em 350, mais 120. Aí lá em 1 Reis, depois de 350, depois de 500 anos mais ou menos, lá no livro de 1 Reis, lá na frente, ó. 1 Reis. Quanta história passou, irmão? Quanta história se passou? Quantas coisas se passaram? Está achando aí, sim ou não? Achou? Primeiro Reis 16. Olha aí, ó. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 16. Olha aí no verso 33, ó. Verso 29, só o 29 por enquanto, ó. 1 Reis 16, 29, ó. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel. Irmão, Acabe, a distância que está a história do rei Acabe com a história de Josué.
Para um pouco e pensa, a distância está em torno lá. Deixa eu ver do lado aqui, o ano aqui. 910, 1451, 910, 540 anos de distância. 500 anos de distância do que Josué falou. Então, morreu muita gente, muita coisa aconteceu nesse trajeto. Agora, 500 anos depois, 1 Reis 16, 34. Em seus dias, Iel, o Betelita, reconstruiu Jericó. Aquela Jericó que o Josué amaldiçoou. Pelo preço de Abirão, seu primogênito, lançou-lhes os fundamentos. E pelo preço de seu último filho, Segube, assentou-lhes as suas portas, conforme a palavra do Senhor, falada por intermédio de Josué, filho de Num. O que eu estou querendo mostrar para você? A palavra é o próprio Deus falando com a gente, andando com a gente. Isso não é brincadeira não, gente. Isso aqui é muito sério. Você pegar a Bíblia, você lê ali, ora a Deus, medita na palavra, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então quando Deus fala assim, você quer ser vitorioso? Tipo assim, estou com um problema, eu quero ser vitorioso. Tá. O Senhor manda perdoar. Você está perdoando? O Senhor manda a gente promover a paz. Você está promovendo? O Senhor manda a gente não estar no julgo desigual com os infiéis. Está envolvido junto com o escarnecedor lá, na farra, na bagunça. E nas práticas. Você está fazendo isso? O Senhor fala para a gente tomar cuidado com o que a gente fala. Porque na mesma boca não pode sair bênção e maldição. Então medita no que está escrito. Você vai ver que a sua vida vai melhorar muito. Vai melhorar muito. E outra coisa, não é só meditar. Não, tem que praticar. Porque a Bíblia fala lá que o homem que pratica é comparado ao homem que fez uma casa sobre a rocha. É o que pratica a palavra. Quem ouve, Jesus falou em Mateus, quem ouve as minhas palavras e põe em prática. Então não adianta eu ouvir, achar bonito e ir embora para casa. Não vai mudar nada, irmão. Vai continuar do mesmo jeito, a mesma semana, o mesmo final de ano, mesma coisa. Por que não mudou? Não é por causa do pastor, não é por causa de Deus, não. É porque você não está colocando em prática e valorizando o que Deus disse. Ele falou para Josué, você só vai prosperar se fizer de acordo com o que está escrito. Por que Josué não prosperou contra os gibeonitas? Porque ele fez errado. Ele não fez conforme o que estava escrito. Estava escrito, não faça aliança. Ele fez. Então não venha chorar depois. E não venha falar com Deus. Deus falou, eu deixei escrito, você fez errado. Então Deus não, na hora que ele estava fazendo errado, Deus não foi lá e falou, ei. Não. Ele sabe o que tem que fazer. O que tem que fazer está escrito. É muito sério, gente. A gente fica fazendo coisa errada, andando lá, vem na igreja. Deus está comigo. Sim, Deus está com você. Mas sua vida continua do mesmo jeito. A desgraça, a porcaria, tudo ruim lá. Mas você vem aqui, maravilha. Monte, Deus, maravilha. Mas continua do mesmo jeito lá. Não muda nada lá. E é gostoso estar no monte, você vê? O Pedro, Tiago e João estão no monte. O que o Pedro falou para Jesus? Que bom estar aqui. Vamos fazer uma cabana, vamos ficar por aqui. Foi isso que Pedro falou? Vamos fazer 3 tendas, vamos ficar por aqui. O cara está tão gostoso que o cara nem sabe o que está falando. Está escrito lá, acabamos de ler aqui, Lucas 9. Está muito bom aqui, você vai fazer uma tenda para o senhor, para Elias. Vamos ficar por aqui mesmo. Então está gostoso ali no monte, é muito bom. Mas na hora que eles desceram, enfrentou o problema do menino lá, que estava com problema lá. Na hora que o menino estava lá, com o endemoniado lá, os discípulos conseguiram resolver o problema? Não conseguiram. Não conseguiram resolver o problema. Mas acabaram de descer do monte, pois não resolveram o problema lá embaixo. Porque o fato de estar no monte orando, sentindo a presença de Deus, significa que vai resolver o problema lá embaixo. Mas ajuda muito. Mas vai resolver o problema lá embaixo se você aplicar e obedecer o que está escrito, o que ele disse. Se ir no monte só e ficar no monte, pudesse ficar no monte, que delícia, Moisés. Tá bom aqui, Moisés? Deus perguntasse para Moisés, Senhor, que delícia, não tem problema nenhum. Não, realmente está gostoso aqui. Moisés, mas tem que descer, o povo pecou, temos problema lá embaixo. Tem problema lá embaixo.
Então, vir na igreja aqui, irmão, já que nós estamos aqui, ó, que delícia, que glória, pode vir. Vamos para o monte, maravilha. Meu irmão, aqui é uma maravilha, no monte é gostoso, com Pedro, Tiago e João é gostoso, com Moisés no monte é gostoso. Ah, no templo, lá quando Salomão inaugurou o templo, que a glória do Senhor encheu o templo, que ninguém podia ficar dentro da igreja, que maravilha, que presença, que gostoso. Mas a vida, a glória depois fica quietinha ali, e Salomão vai ter que viver a vida dele, e viveu errado, e deu zebra lá. Você está entendendo o que o pastor está falando essa noite? Amém, aleluia, glória a Deus. Entendeu a palavra aí? Recebeu a palavra? Glória a Deus. Então, meu querido, é isso. É o dia a dia. É agora ir embora para casa. E aí, irmão? E aí tal. Pois é. É aí que está. É ali que está o X agora. É agora que está a diferença. Só que você sair ali na porta. Porque aqui está gostoso. Pastor, vamos ficar por aqui mesmo? Toma, aqui é gostoso, é. Mas a realidade lá. E a segunda agora? E amanhã? Amanhã, dia 29, 30, aí, vencendo o aluguel lá. Como é que faz? 2 contas de água e luz. Parcela do carro. Enfermidade. Como é que faz? Deus. Deus fala, amém. Deus. Você fala, Deus. Filho. Se o meu povo me ouvisse. Está escrito lá em Isaías. Se o meu povo me ouvisse. Se o meu povo me ouvisse. Vamos ficar em pé, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude. Olha, e você vê que eles não conseguiram resolver o problema do menino, e trouxeram o menino para Jesus, o pai. O que Jesus falou? Geração incrédula, geração perversa, até quando tem que estar com vocês? Jesus ficou bravo, pai. Jesus ficou bravo, mas até quando? Você não entende, não. E se você for ler o outro texto que é paralelo a esse, Jesus vai falar assim, eles perguntam para Jesus, por que nós não podemos expulsar? Jesus falou, por causa da falta de fé. Vocês não têm fé. Vocês gostam de estar comigo no monte, mas não têm fé. Na hora de agir, não age de acordo com a palavra. Vocês não agem por fé. Esse é um problema. Olha, se você quer receber a oração da igreja, quiser vir aqui na frente, chamar o grupo aqui de louvor, cantar um cântico aqui, vou colocar a mão rapidinho e falar, Senhor, faz. Se você quiser, pastor, põe a mão na minha cabeça, pastor, que ajuda eu aí, vai. Se você quiser, vem aqui na frente, vou estar orando rapidamente por você, e estamos encerrando o culto. Se você quiser, pastor, ore por mim, olha que eu entendi muito bem, entendi, quero essa oração. Se você quiser, vem. Glória a Deus. Maravilha. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, esses queridos irmãos. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Toda honra a Ti, Senhor, toda glória a Ti. Santo é Teu nome. Glória a Deus. Em nome de Jesus, receba a vitória, glória a Deus. A unção do Senhor na tua vida para fazer o que tem que ser feito em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba também a unção do Senhor para fazer o que tem que ser feito. Receba essa graça de Deus, essa força, esse ânimo, essa disposição em obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir. Quer vir? Ainda vem. Alguém quer vir? Aproveita. Deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor
igreja. Se orar, Estamos terminando. porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Toda glória a ti, toda honra a ti. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Uma noite abençoada para os irmãos, uma semana gloriosa, um final de mês abençoado, começo de mês abençoado, cheio da presença. Confia, irmão, confia. Obedece, medita, faça o que tem que ser feito. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimente seu irmão, sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. controlar. Só então